hoje, pela primeira vez, eu diria que na história mundial, nós temos a possibilidade da revolução operária mundial em todos os grandes centros. O capital mundial não conseguiu colocar em pé uma nova política chamada neoliberalismo. Por quê? Porque o grau de parasitismo é tão grande que ele não consegue fazer isso, que é a questão do aprofundamento da crise capitalista mundial. Se tem alguma coisa que movimenta o trabalhador, porque o trabalhador é prático. Quem conhece isso de perto sabe que o trabalhador não se movimenta por aulas universitárias nem por consciência acadêmica. Porque tem setores da esquerda que acham assim, que para que o trabalhador se movimente é preciso da educação. Agora eu vou te dizer uma coisa. Eu que já tenho décadas de experiência com trabalho com trabalhadores, posso te dizer o seguinte. Não é aula acadêmica que movimenta trabalhador, principalmente porque as aulas acadêmicas, no fundo, são parte de uma estrutura geral, apesar de pequenas brechas que tem, para manter o sistema. Os dois lados jogam. Você tem o grande capital que joga e você tem a classe operária que joga. Só que essa classe operária atual, o que confunde é que ela ainda não entrou em jogo, só que ela está começando a entrar. Coletes amarelos, um exemplo. Grande greve na General Motors, que já entrou na terceira semana, primeira da história da General Motors nos Estados Unidos. E um outro sintoma fundamental, paralisação total da GM, 3 semanas nos Estados Unidos. Greve dos pilotos da British Airways, outro exemplo. Maior greve mineira no Peru, que levou a essa desestabilização política, que levou ao fechamento do Congresso, chubutaço na Argentina, várias greves parciais na Argentina, greve dos Correios na Argentina, são sintomas. Mas conforme a crise vai aumentando, o que nós estamos vendo é que a classe operária mundial, principalmente setores de ponta fundamentais, como General Motors, British Airways, Correios no Brasil, estão começando a bocejar, a entrar em movimento. Então, isso coloca justamente vários pontos de análise que seriam mais ou menos no seguinte sentido. Os trabalhadores irão entrar em movimento, sim ou não? Bom, nós estamos vendo isso aí. O negócio do Equador é mais um fenômeno. Um fenômeno que, talvez complementando o que disse Nildo Auriques ontem, com uma avaliação um pouco mais política e teórica também, normalmente os estouros dentro de um sistema único, ele acontece por onde a fragilidade é maior. Então, o que acontece? Um estouro normalmente não vai acontecer onde o capitalismo é mais forte. Ele começa a estourar nos setores mais secundários. A Revolução Russa foi um estouro. O que nós temos hoje de diferente, sendo cientistas sociais e não impressionistas que ficam repetindo a propaganda da grande imprensa capitalista, é que hoje, pela primeira vez, eu diria que na história mundial, nós temos a possibilidade da revolução operária mundial em todos os grandes centros. O capitalismo nunca esteve tão fraco como hoje. Os Estados Unidos de hoje, comparado com os Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial, não tem nada a ver. Hoje os Estados Unidos não conseguem controlar o Afeganistão. Estão saindo da Síria. Estão tentando sair do pântano do Afeganistão, que é um país mais atrasado do que o Paraguai, onde já investiram ali quase $1 trilhão. Isso tudo revela que o capitalismo está numa crise enorme. A quarta revolução industrial, que se fala agora, 5G, investimentos em robótica, etc., são incompatíveis com o capitalismo, porque gera um desemprego crônico. Tudo isso está levando a que o grau de exacerbação das contradições sociais a partir das leis do capitalismo estejam levado a um grau de tensão conforme nunca visto antes. Isso está levando
a um ascenso dos trabalhadores, porque o trabalhador é prático. Se não consegue comer, ele entra em greve, ele entra em protestos, Equador, General Motors, Correios, etc. E o que nós vamos ver no próximo período é isso com um grande ascenso. Mas sempre numa situação de grande crise, o que o trabalhador busca de novo é formar um sindicato. Não tem jeito, porque a luta é imediata dele. Assim aconteceu no final dos anos 70, nos anos 80. Só que sindicato é uma luta econômica, luta pela sobrevivência. Normalmente, quando a luta começa a se transformar em luta política, se a luta contra o Estado, toda luta contra o Estado é uma luta política, o que acontece? A situação muda de figura e o trabalhador começa a perceber que ele tem que lutar contra o Estado e não contra aquele patrão. Por isso que a luta nas estatais, nesse momento, é fundamental, porque o patrão é o Estado. Isso começa a levar, para terminar, que o trabalhador começa a perceber que, além da luta econômica, ele precisa colocar em pé um partido próprio que defenda as bandeiras dos trabalhadores, formado dos trabalhadores, formado por trabalhadores com as suas próprias bandeiras, para contrapor as bandeiras de todos os demais partidos que, de conjunto, só defendem os interesses do grande capital contra ele. Então, para o próximo período, para a surpresa da maioria, o que nós vamos ter vai ser grandes levantes operários, sintomas nós já temos, a retomada de grandes sindicatos classistas. Em alguns lugares aparecerão conselhos de trabalhadores, os tais soviets. Soviet em russo significa Conselho de Trabalhadores, como sempre acontece, que são organismos mais amplos que o sindicato. O sindicato hoje quase não tem filiados. Seria isso, Rômulo. Agradeço imensamente, Alejandro. E é muito importante essa perspectiva que você traça. Eu concordo com você que a sustentabilidade do modelo capitalista atualmente está em xeque. Inclusive, como você falou, com essa questão do capital se independentizando da força de trabalho, da questão da crise do capitalismo financeiro, precisando extrair cada vez mais riqueza dos trabalhadores, mas também no sistema imperial, para o centro do capitalismo. Isso aí vai acirrar os conflitos. Então, é exatamente por isso que a massa tem que continuar sendo controlada nesse modelo que vai transicionar de um capitalismo para um neofeudalismo financeiro. Então você vai ter aquele estamento ali, o 0,1%, e o restante da humanidade que se explode.